I love it when girls dress like that because this is make turn on. Ew, that's something kids wear, Luan. That's gross. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô vindo aqui pra falar sobre um tema pesadão de uma pessoa que viralizou nas redes sociais, que é o Luan Oliveira. O negócio é que ele viralizou por ser uma pessoa de quase 40 anos que supostamente parece ter 17 e interpreta esse personagem. Só que ele parece ter normalizado tanto essa idade fictícia dele que ele aparentemente começou a achar normal conversar com crianças de 14 anos de maneira bem desconfortável para quem tá assistindo. Então já começa esse vídeo avisando que esse conteúdo de hoje tem conversas fortíssimas e que podem gerar gatilhos em pessoas que sejam sensíveis a esse tipo de tema. Então se você for uma dessas pessoas, melhor parar por aqui. E se você ficou, vem comigo porque eu vou te contar em primeira mão tudo sobre esse caso que é simplesmente um escândalo, pelo menos para mim. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem pro nosso grupo de apoiadores também. Se tornando membro do baú, você apoia o meu trabalho, tem figurinhas nos comentários, acesso ao grupo fechado do baú no Telegram, vídeos antecipados, conteúdos exclusivos e muito mais. É só clicar no link da descrição desse vídeo. Baú. Hoje então eu vou falar de um assunto que é estranho, é desconfortável e sobre o qual eu não vi ninguém comentando sobre. E é meio bizarro porque uma coisa é meme que a gente gosta bastante, mas outra coisa é quando o meme começa a ficar esquisito. E o caso que eu vi envolve um cara que muita gente vê sempre pela internet afora, que é o Luan Oliveira. Ele é uma figura bem popular nas redes sociais hoje em dia, tá? Ele tem quase 500 mil de seguidores somados nas redes dele. Se você já caiu em algum vídeo do Luan, provavelmente você viu um homem adulto fazendo um personagem de adolescente. É algo bem inofensivo a princípio, e esse é o ponto central de tudo. Ei, rapazinho, minha filha disse que você parece um modelo de 17 anos, americano. O Brasil e o mundo todo pensa isso daí. É uma bobagenzinha esse tipo de conteúdo, né, gente? Mas é uma bobagenzinha que rende muito engajamento sempre, porque sempre tem gente respondendo aos vídeos dele dizendo que ele não parece ter 17 anos, e isso faz os posts dele terem muito engajamento. O Luan tem quase 40 anos de idade, mas construiu a presença dele nas redes sociais interpretando então esse personagem de 17 anos. Isso não é segredo, não é teoria, não é exposed nenhum, tá? Todo mundo sabe disso, que ele é um personagem. Isso fica evidente até mesmo pela aparência dele. A proposta sempre foi humorística, sempre foi de constrangimento mesmo. E esse estilo meio diferente, né, constrangedor que a internet adora, é o que faz ele ficar famoso. E por muito tempo ele ficou nesse lugar do adulto que finge ser adolescente de maneira caricata, meio cringe mesmo, né, meio meme. E a galera consome essa narrativa dele, e consome muito ainda. Só que o Luan, com a fama aumentando, começou a se aventurar também no TikTok fazendo lives com o público dele. Ele começou a ter conversas de todos os tipos com esse público que ele foi construindo. E aqui é importante explicar, gente, com muito cuidado, que o que aparece nesses vídeos que eu vou mostrar daqui a pouco é uma discussão que não é sobre inventar qualquer coisa, tá, gente? É sobre analisar o que tá nesses vídeos. Esses conteúdos são de lives públicas que ele fez para centenas de pessoas assistirem. O Luan então começou a dizer que ele queria melhorar o inglês dele para ir embora do Brasil porque ele não estava feliz aqui. Por uma questão de governo, de política, de oportunidades e outras coisas, enfim. Ele começou a fazer conversas com pessoas muito jovens, mas muito jovens mesmo. E esse povo de outros países começou a aparecer porque ele começou a mirar nesse público com legendas em inglês dizendo que tinha 17 anos de idade. Em um dos vídeos que eu vi, pelo menos, ele aparece conversando com uma menina de 14 anos de idade. A interação tem um tom de flerte, de brincadeira ambígua, e em um momento ele comenta sobre a voz dessa menina dizendo que ela estaria mudando o tom de voz com ele. O clima da conversa já deixou muita gente com uma sensação esquisita, porque não era só de humor aleatório. Era uma interação adulto versus menor de idade, com uma dinâmica extremamente perturbadora, pelo menos pra mim. Embarrassed for you. Your voice changed right now, Ellen. When you talk to me, your voice changed immediately. Yeah, because oh my god,
Dude, No, my God, that is not my God. Only to you, you know. Every time when we talk, you change your voice. yes, because I'm copying your accent. That's No, what I it's do. because, hey, smart. It's Yes, because you flirted with me as well. You try to be tough girl, but you're not tough girl. I'm pretty tougher than you. You're not. You're not. Mm-mm. Hold on, Yeah, hold on. you're the one He's pushing. feeling the one. What talking about? Guess 47. You have a gray hair. Até aí, gente, uma conversa bem esquisita, na minha opinião, tá? O que já seria suficiente pra eu achar isso completamente absurdo, porque particularmente eu jamais iria querer ver uma filha, uma irmã, uma conhecida ou qualquer criança de 14 anos tendo esse tipo de interação com um cara de 40 anos de idade. Mas aí, tentei parar, pensar um pouquinho, trazer um pouquinho de culpa pra mim e imaginar que talvez eu que estivesse com a mente podre e eu estivesse vendo maldade em algo que não tem. Só que não parou por aí. Tem outro recorte em que a situação ficou ainda mais absurda. O Luan continuou conversando com essa mesma menina e em um momento ele mostra uma boneca que ele diz ser da filha dele. E aí vem uma parte, gente, que me travou. Eu fiquei paralisado quando eu vi. Ele comenta que ele gosta de meninas que se vistam com esse estilo de roupa dessa boneca que ele mostra, que tá literalmente vestida com roupas de criança, porque isso deixa ele excitado. E aqui não tem muito como dourar a pílula, não. Independentemente da intenção, contexto ou personagem, esse tipo de fala com uma criança de 14 anos de idade, pra mim não tem contexto que alivie. Yeah, looks better than she looks pretty younger than you. I feel so. Old. Stop saying that. I love when girls dress like that because this is make turn you on. Ew, that's something kids wear, Luan. That's gross. No, I mean I feel so good because you know. That's literally Luan. That's a child's outfit. Gente, eu tô ficando maluco demais? Tô ficando maldoso? Porque isso pra mim foi tão inacreditável que eu tô até agora tentando entender em que contexto esse tipo de conversa possa ser algo aceitável. Pra piorar tudo, essa história não para por aí não, tá? Tem mais coisa ainda, porque ainda que você possa imaginar que o Luan talvez não estivesse ciente do que estivesse fazendo, ou que ele estivesse, sei lá, gente, qualquer desculpa que fosse, em uma outra live, o Luan foi diretamente confrontado por um homem maior de idade por ele estar falando com crianças em tom de flerte, olha aí. No, they need to grow up until 18. It's going to be hard for them to grow whenever you're over here trying to grow up. You are a grown man. You should not be talking to a 14-year-old girl that you don't know. Yes, I understand. That is disgusting. Now I know her. By the way, No. by the way, I've seen other DMs. I've seen other DMs. because I need to improve my English. I need to So, talk because I need to hear. leads me- I need to hear teenagers speak, adults speak, even if child, but child is not possible here because I need to improve my English. That leads me to my next thing. If you want to learn English so bad, why don't you download Duolingo and learn from there instead of trying to learn from little girls? And by the way, they lie first. They lie about the age. They say, I'm 18. I felt I felt something off about her because, her voice, no, it's more shy than adult. Okay. I don't know. Listen, do you understand where I'm coming from? Do you know where I'm coming from right now? Yeah. Because listen, I'm 18. The girls that you're talking to are only 4 years younger than me, 5 years younger than me. You know how crazy that is? It's not crazy to be honest with you. I don't agree. I'm not agreeing adult people talk to teenager because One. So that's why I told you I'm rather live in USA than Brazil because if you come to Brazil right now, you see a lot of teenager married with old men. When you saw Okay. this, probably This is the 21st century, sir. Nesse nível, gente, e não parou por aí. Esse mesmo homem continuou falando com o Luan. Can you tell me in what universe it's okay for a 36-year-old to say that he looks 17 is continually
trying to talk to teenagers. No, about They say teenagers that I, are in the 9th grade. They're when I rapists, say they're children. 17, this is just content. It's not real. I'm trying to be 17. I not try to be 17. Hold on. Gente, então vamos lá. Assim, é crime conversar com adolescentes? De jeito nenhum, a gente sabe disso, mas existem limites para isso. Vamos ver o que a legislação fala. O artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, fala o seguinte: aliciar, assediar ou constranger criança ou adolescente com finalidade sexual, inclusive pela internet, dá pena de 1 a 3 anos de prisão. E para deixar claro que esse crime não precisa de encontro físico, não precisa de nudez e não precisa de nenhuma relação consumada. Basta que exista tom sexual direcionado a menores com intenção de excitação ou interesse. Dizer que algo ligado à estética infantil te excita em uma conversa com uma pessoa menor de idade, 14 anos, já é o tipo de coisa que pode ser analisada sob essa lente, né? E esse ponto é importante, gente, não é qualquer conversa com adolescente que vira crime. A gente já falou isso aqui. A vida real não é o Twitter, tá? O direito analisa contexto, analisa situação, analisa intenção, analisa padrão de comportamento, mas quando você tem um adulto em uma live pública falando com uma menor de idade e dizendo, de novo, que um tipo específico de estética ligada ao universo infantil deixa ele excitado, como eu falei, deixa de ser algo só cringe e entra numa zona bem mais delicada juridicamente falando, né? E antes que alguém fale, mas ele não pediu nude, né, que eu vejo sempre as pessoas falando isso é um mito enorme, tá? Isso de achar que só é crime virtual quando pedem nudes. Crimes envolvendo menores de idade não começam só na nudez. A própria jurisprudência brasileira já entende que flerte sexual, construção de intimidade ou sexualização de conversas com menores já é analisado como aliciamento. Não é automático que isso vire uma condenação, tá? Obviamente, mas também não é juridicamente neutro, não. Outra dúvida que vem também é a ligada ao fato de que a menina é de outro país, então isso não ia dar em nada. Também não é assim que funciona, tá? A internet não apaga a jurisdição. Se a pessoa tá no Brasil produzindo conteúdos aqui, falando com uma menor em live pública no Brasil, a justiça brasileira pode sim olhar pra isso, tá? Não é uma blindagem automática, mágica, só porque atravessou a fronteira digital, não. E tem um detalhe que a galera ignora também, né? Nem tudo precisa virar processo pra ser grave, gente. Plataforma derruba conta sem pedir bênção para juiz. Marcas desaparecem, monetização é cortada, reputação implode. Às vezes a consequência pode vir antes de qualquer carimbo jurídico, tá? Não é só quando o juiz diz que é errado que se torna uma coisa errada mesmo, não, tá? Então vamos colocar as coisas em português bem claro aqui. Eu não tô aqui distribuindo sentença, tá? Porque isso é papel de juiz, não é de canal de YouTube. Eu me recolho a minha insignificância, mas eu também não vou ficar fingindo que isso é só um meme inofensivo, porque não é, gente. Existe sim uma linha muito sensível aqui que tá sendo cruzada, pelo menos pra mim. Quando tem menor no meio, essa linha fica mais curta ainda. E talvez a pergunta mais honesta nem seja se isso é crime ou não. A pergunta pra mim é, um adulto deveria estar confortável tendo esse tipo de interação com uma menina de 14 anos, em público ainda por cima? De onde vem esse conforto todo? Porque às vezes a consciência responde antes da lei, né? E quando a consciência já tá gritando, normalmente não é só a internet exagerando não, tá? E eu não vou mais usar a imagem do Luan em absolutamente nada ou vídeo ou meme do baú. Isso eu posso fazer tranquilo. Baú! Me conta aqui nos comentários a sua opinião, quero muito saber o que você acha disso, se tá tudo bem pra você, ou se você também acha completamente sem noção esse tipo de interação com crianças nas redes sociais. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, dá hype no vídeo também. Logo mais tem mais conteúdos por aqui. Beijos e tchau.